All my fellas, 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 all my fellas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evidência Cast, o lugar onde você fala sobre ciências forenses. Aqui a gente fala sobre ciências forenses, não é isso? Exatamente. E antes de começar o nosso bate-papo com o cara pica, eu quero apresentar a vocês a nossa loja, lojaoperito.com.br, que lá tem vários produtos relacionados à perícia e a nossa marca, que tem as canequinhas, que o Samuel sempre fala que se você beber nela, você passa em qualquer tipo de concurso. Caneca da sorte. Caneca da sorte. Estude 8 horas por dia e beba da nossa caneca, você passa em qualquer concurso. É certo. E lá tem umas camisetas maneiras voltadas para a área de perícia. Também tem vários produtos voltados para isso. Assim, eu acredito que quando for lançado esse vídeo no YouTube, a loja já vai estar pronta. Nesse momento não está 100% do jeito que eu quero, então ela vai sair perfeita. A gente quer fazer uma coisa bem legal para vocês, com muita qualidade, que a gente faz o nosso podcast. Então, Samuel, hoje, se você puder, presente o nosso mestre. Eu tenho a honra de apresentar o perito criminal Lameirão, com quem eu trabalhei na Delegacia de Homicídios. Tivemos o prazer de trabalhar É um juntos. prazer te ver novamente, meu amigo. Irmão, Beleza? obrigado por ter vindo. Nada, imagina. Lameirão, vou te falar. Só pra quem não sabe a história e tal, o Lameirão foi da minha turma, mas não foi da minha turma. Tipo assim, tinha a turma A e tinha a turma B. Eu acho que era da B. Acho que vocês eram da A. Acho que era. Alguma parada dessa Não, daí. acho que era turma 01, turma 02. 01, 02? É, eu era 01, você era 02. Eu acho que eu era 02. Eu entrei no final, tá ligado? Eu entrei na rabeira. E, assim, é um prazer, cara, tipo assim, ter um irmão de trabalho, assim, tipo, pessoas que a gente estudou junto aqui e tal. Depois de 10 anos, a gente se reencontra logo aqui no podcast. E, assim, muita gente... Acho que todo mundo te conhece, mas, tipo assim, se puder falar sobre você, mestre Lameirão, fica à vontade. Fala, galera. Me apresentar aqui. Meu nome é Diego Lameirão. Sou perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro, atuando há 10 anos na divisão de homicídio de Niterói e São Gonçalo. Trabalhei com o grande Samuel aqui. 10 anos trabalhando em local de crime contra a vida. Minha formação original é em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espero estar concluído também esse ano minha graduação em Matemática pela Universidade Federal Fluminense. Que maneiro. Sou professor da Guarda Municipal de Niterói, dei aula na Academia de Polícia também de Homicídios. Que maneiro. Também sou DJ, produtor musical. Que maneiro. Se a galera quiser, posso contar um pouquinho aí. Tem uns projetos aí na perícia. Vamos querer. E prazer em estar com vocês aqui hoje. O Laio falou em relação ao convite. Sempre que tem essas ideias diferentes, assim, eu gosto sempre de apoiar. Hoje a gente estava conversando vindo para cá, né, Laio? Me identifiquei muito com essa sua visão aqui. E é muito legal a gente estar aqui juntos hoje, divulgando a perícia criminal. Pô, irmão, vou te falar. Tô feliz pra caramba, na moral. Lameirão, de verdade. Você fala isso pra todo mundo, né? Não, assim, eu fico feliz porque sempre tem uma hora diferente e tal, mas, tipo assim, tu é um cara que é referência, tá ligado? Tipo assim, você foi o cara que tomou porrada pra caralho no começo pra abrir portas hoje pra poder, de repente, ter um podcast como esse. E eu fico muito orgulhoso, tá ligado? Tipo assim, eu fico feliz quando eu falo tal, e orgulhoso também porque, cara, tu que começou, desbravou tu tomou porrada pra caralho, tá ligado? Com certeza. Como é que foi esse começo, cara? Como é que você virou perito e tal? Primeiro por que você escolheu DH? Porque Então, todo mundo não foi pra DH. Na verdade, eu sempre quis DH, mas o que acontece? Eu me senti um pouco no início desconfortável de ir pra DH, porque eu achava que era uma responsabilidade muito grande. E eu queria pegar uma experiência antes, para poder fazer um trabalho de excelência. Mas acabei indo para lá de início. Na verdade, lá era a minha segunda opção. Botei o PRPTC primeiro. Qual? Foi o PRPTC Niterói. Ih, maneiro. Porque eu queria pegar uma experiência antes, fazer um clínico geral. E acabei caindo na DH direto, como foi jogada a cova com os leões. Eu lembro que eu cheguei na DH, eu dei bom dia para todo mundo, ninguém me respondeu, falou bom dia nada, local. Vai lá se arrumar que já tá na hora de ir. É mesmo? E foi isso, né? De repente ser alaçado lá no local de crime com o delegado, com agentes, tentando pôr em prática ali, né, o conhecimento de alguns meses. Mas é isso, cara. Na minha vida o que sempre me motivou foram os desafios. Apesar de as redes sociais, que você falou um exemplo disso aí, eu sempre tive muita vergonha, né, de me expor, de aparecer. E eu acho que o meu diferencial foi sempre que eu
quebrei esses paradigmas. Eu simplesmente fui em frente, né? Quando eu acreditava em alguma coisa. E as porradas que eu tomei até hoje, no início incomodava um pouco, mas assim, depois servindo de motivação. Alguém, às vezes, pô, o cara fez isso num vídeo teu, fez aquilo seu. Eu usava, pô, legal, cara, agora deixa eu voltar ao trabalho aqui. Uhum. Então, quanto mais porradas ou mais divergências as pessoas têm, eu sempre segui em frente. Eu sempre gostei de fazer algo diferente, né? Legal. Eu nunca gostei de seguir a manada, fazer o que todo mundo está fazendo. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado ruim é que você, às vezes, acaba quebrando a cara, você acaba passando por percalços. E o lado bom é que você vai atingir lugares que ninguém não atingiu, se você seguir caminhos diferentes. Total. E hoje em dia, meus projetos na perícia estão muito além, né, das redes sociais, do meu trabalho em si. Foi como eu falei, já produzi uns e-books de conteúdo, né? Agora eu estou pretendendo lançar na frente livros de ficção na área de perícia, né? Tem esses projetos. Que maneiro. Para a galera que tá assistindo aí, vou lançar um álbum musical no Spotify, nas plataformas falando de perícia. Fala aí certo? sobre esse musical. O nome do álbum é Forensics, Blood and Music. Eu botei em inglês por único propósito de ter um alcance maior. Maior, né, mano? E o álbum vai ser, através da música eletrônica, vai ser um álbum que vai contar histórias dentro da perícia, né? Seja instrumentais, né? Então, que cada canção vai ter o nome de uma área da perícia ou alguma coisa, um vestígio, né? Tipo Blood. E vai ser umas canções mais instrumentais e outras canções até com letras, né? Que contam histórias, por exemplo, uma canção de um serial killer que estava apaixonado, enfim. Que maneiro. Vai ser um álbum que vai focar na perícia. Uhum. E eu acredito que você, pensando assim, né? Essas coisas diferenciadas, você consegue elevar o que você ama a níveis maiores. E é isso que eu procuro sempre fazer com a perícia criminal. É uma coisa que eu amo e procuro fazer coisas diferentes relacionadas a isso, né? Que maneiro, cara. Tipo, você é quase o Julius. Tipo assim, ele atua em todas as áreas. Ele faz... É igual a Gabriela. Na verdade, minha referência para o seu Julius é agora a doutora Gabriela Graça. Que ela área em todas as áreas. E eu acho, tipo assim, pessoas assim que são os fodas, tá ligado? Tipo assim, que conseguem ir para várias áreas. Porque a nossa cabeça, ela, cara, toda hora vai criando uma parada diferente. E enfrentar desafios não é para qualquer um, tá ligado? Tem que realmente ter coragem. Samuel, porra, é um grande exemplo disso daqui, de eu e Samuel, né, que a gente é tímido pra caramba e tal, e a gente tá aqui pra poder bater de frente mesmo, isso tá aqui ligado? é enfrentar uma que eu parada. acabei de falar. Enfrentar uma parada. Tem uma frase, eu não vou dizer de quem é, para as pessoas não criarem juízo de valor, Uhum. então eu vou só falar a frase. A frase diz, quando você perde o medo de ser ridicularizado, você tira a maior arma do seu inimigo. Então, o cara, o cara que é focado, ele não tem medo de crítica, esse cara, meu irmão, ninguém para esse cara. Só Deus, né? Só a morte é uma doença, mas o resto o cara não para, meu irmão. Sim. O cara vai em frente, é isso. Acabou. O cara vai o que ele acredita, dane-se o que os outros pensam, e é isso. Sim. Eu sou esse cara. Não, tu tá desbravando várias áreas, cara. Eu acho. Uma das formas da felicidade, né? Focar no seu, esquecer a opinião ali. Isso aí. Com certeza, Samuel. Seguir sempre em frente. Com certeza. E tudo que a gente pega de primeira, assim, tal, normalmente dá um certo medo, assim, tá ligado? Lógico. E você, como, por exemplo, entrou na DH, assim, eu, por exemplo, eu tinha maior dificuldade de fazer entorpecente, tá ligado? Eu não sabia como é que pegava, assim, saber quantas gramas, o que era amostragem, o que era contraprova, isso me deixava... Eu falava, mano, isso aqui não tem nada a ver com engenharia, eu tô bem perdido, tá ligado? É o que mais cai na mão dele. E é o que mais cai, tipo assim, que eu sei bastante, assim, e tal. E, assim, pra você, como é que foi, tipo, entrar no DH, tipo, zeradão e já paulada? Foi o que eu falei, foi jogada na cova com os leões, mas foi um presente de Deus. Foi um presente para mim. Porque é uma coisa que eu sou apaixonado pelo trabalho. E os desafios foram me movendo com o tempo. E eu gosto muito da DH porque eu tenho uma série de críticas que não cabe aqui agora, né? O objetivo ao modelo de direito. Gestão e tal, né? Modelo de direito, a Constituição, várias críticas. Sim. Não cabe aqui agora. E eu vejo que a divisão de homicídios é um lugar que você vê que seu trabalho tem um resultado de fato. Sim. As pessoas usam a frase, né? A polícia enxuga gelo. Se a polícia enxuga gelo, a divisão de homicídios, ela talvez seja a área que eu vejo que menos enxuga, que realmente você vê que no Brasil o homicídio ainda é uma coisa que ainda dá uma dor de cabeça para a pessoa realmente, né, ela acaba pagando de fato, de alguma maneira, por aquilo. Sim. Então, você vê que seu laudo
fez justiça de verdade. É uma Sim. coisa que eu vejo bastante. Então, essa é uma coisa que motiva muito na divisão de homicídios. Cara, eu acho muito maneiro, porque a divisão de homicídios é uma especializada, tá ligado? Então, tipo assim... Funciona. E funciona, tipo assim, É todo o mundo... CSI brasileiro. É o isso aí, CSI brasileiro. isso aí. E todo mundo trabalha junto, tá ligado? Em outros lugares, quando você, por exemplo, de PRPTC ou de outros lugares aí e tal, há uma... Como é que eu vou dizer? Uma divisão, assim. É tudo uma polícia, ali tá todo mundo ali se ajudando para um bem comum, que é ou prender o cara, ou fazer justiça de alguma maneira e tal. Só que, cara, um não tá nem focado, tá pouco se fudendo pro trabalho do outro, tá ligado? E na divisão de homicídio, não. Vocês estão todo mundo trabalhando junto ali, um pra Isso. defender o outro, né? Como é que é na divisão de homicídio, assim? Tipo, já que a gente tá falando sobre divisão. E aí, inclusive, eu até tive uma ressalva aqui interessante para falar, que até responde a sua pergunta. A divisão de homicídio também tem o benefício, né, o bônus de, para quem gosta da atividade policial, você se sente um policial. Porque você sai em um comboio com várias viaturas, você está ali como polícia, então você pode fazer abordagem se necessário, você vai ter que progredir em uma determinada área para chegar até o local de crime. Não é uma coisa muito comum, o pessoal acha que o pessoal no Rio troca tiro todo plantão, né? Não é isso. Mas já aconteceram casos isolados que foi necessário exercer um trabalho de polícia bem feito, exercer a calma. Então, assim, a divisão de homicídio tem esse outro bônus, ao meu ver. Então, assim, se você gosta de trabalhar como polícia, foi o que o Samuel falou. Não chega a ser que nem a série CSI, que tem muitas fantasias, mas assim, tem muito a ver com CSI realmente. Por quê? Porque você investiga de fato um crime, você muitas vezes chega a um autor. Talvez seja diferente do CSI, porque o CSI tem aqui muito aqueles serial killers mitos, né? Uhum. O serial killer que tira o sangue da vítima e bota num potinho. O serial killer que corta o pé da vítima e guarda na geladeira. Assim, não tem tanto essas coisas, né? Uhum. É muito crime de tráfico, muitos outros crimes. Mas tem muitos crimes bizarros também. Esporadicamente tem alguns crimes bizarros. Deixa eu me corrigir aqui. Que torna um pouco esse sentimento. E o fato de não ter uma rotina. Cara, eu amo isso. Esse negócio de não ter rotina, pra mim é o que vale a pena. O bacana é que nós saímos, como eu falei, em comboio, mas íamos os inspetores, né, do GEL, que é o grupo, né, que vai lá fazer o local de crime, e o perito criminal, e o perito legista, e o papiloscopista, o cara da digital, tudo junto. Isso, né? Aí não tem como dar errado, cara. Funciona. Todo mundo ia ao local. O delegado, todos nós íamos ao local do crime. Isso aí. E continua assim. Exatamente. Continua assim. Há um interesse, né? Tipo, eu acho legal. Eu acho muito legal porque há um interesse em PRPTC, em postos regionais de polícia técnica científica. Normalmente o pessoal não se interessa muito, por exemplo, por um crime ambiental. Lógico que o crime ambiental é muito complicado, é um dano gigantesco para o ambiente e tal, mas o que eu percebo no direito, o pessoal tem uma preocupação maior, até com pena e tal, com a vida, não é isso? Tipo, sim. É o bem máximo, né? É o bem máximo com relação à vida, né? O crime, na essência, é tirar a vida de alguém, isso. Injustamente, né? É bizarro. E ter uma divisão voltada para isso, eu acho hiper importante, né? Porque você está preocupado com um bem maior, né? Mas assim, só uma parada que eu tenho dúvida também. Eu não sei se você teve a mesma dúvida. Tu é engenheiro, eu também sou engenheiro e tal. A gente não estava meio acostumado, pelo menos durante a faculdade, a ficar olhando muito para de sangue, né? Sim. Né? Como é que foi para tu, tipo... Tu já no estágio já gostou? Como é que... Teu estágio foi onde? Nem sei onde foi o teu estágio. Eu fiz... Não cheguei a fazer estágio. Tu não fez estágio? Não na divisão de homicídio. Ah, tu fez em outro canto, A gente fez sempre no PRPTC. Isso, só que na Baixada, se eu não me engano, quando eu fiz, não tinha perito ainda lotado na DH Baixada. Então a gente foi com a divisão de homicídios. Sério? Em Niterói também, que ainda não tinha. Só tinha perito lotado, se eu não me engano, na capital. E lá que tu pegou A minha turma foi que estreou os peritos lotados, tanto na DHBF quanto na DH Niterói. Ah, é? Que maneiro, cara. E lá no negócio que você teve essa vontade de ir pra DH, ou antes mesmo, tu é igual aquela galera que fica todo mundo, tipo, olha, serial killer e tal, tu gosta dessa parada? Já antes. Então, até voltando só um pouquinho, volta tudo que aí. Você falou o negócio do crime ambiental, de outras coisas. O que acontece? Uma coisa que eu percebi lá atrás,
é que eu percebi o seguinte, cara, as pessoas são apaixonadas por filme de terror. As pessoas são apaixonadas por filme de serial killers, por filme de mistério. Isso é uma coisa... Você vê, o cinema hoje em dia... Você vê que o cinema hoje em dia, ele continua muito forte na parte de mistério e terror. E a parte de drama, né? Porque os diretores são cada vez mais técnicos, mas está enfraquecendo muitas outras áreas do cinema. Filme de ação já não tem mesmo apelo, né? São os pontuais, tipo John Wick, que ainda tem um apelo. Sim. Filme de comédia já não tem um apelo. Então, assim, isso é uma coisa que move até hoje. Sim. Lança um documentário de caso criminal na Netflix, isso bomba. E eu percebi que as pessoas não faziam essa ligação com a perícia criminal brasileira. Não era bem divulgado. As pessoas não sabiam que você poderia, de fato, trabalhar com isso no Brasil. Sim. Talvez elas, dentro delas, tinham uma noção disso, mas ainda não percebiam isso. Então, essa foi uma das ideias lá atrás que eu pensei em divulgar para montar esse elo e mostrar isso para as pessoas, né? Cara, lá atrás já pensava nisso, que Pensando maneiro. nisso aí. E como é que foi meu contato com isso? A minha primeira experiência com perícia, olha que engraçado, foi quando eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, e até nessa parte, eu sempre gostei de filme de terror, filme de mistério. Tinha um programa na rede de TV chamado TV Terror. Vocês lembram desse programa? Que passava no sábado, 11 da noite. Eu me amarrava filmes É. de terror. É E era os filmes de terror com qualidade meio duvidosa, bem trash. Mas era divertido. Era. E um dos filmes que passava era o filme do Jason, da Sexta-feira 13. Aham. E aí eu vi aquilo ali, né, e comecei a ficar, emocionado. Aí, ou seja, ou eu viraria psicopata, né? Aí tu começou a gostar pra caramba Aí eu disso. comecei a gostar daquilo. Aí eu fui na época tinha uma promoção na loja americana que você comprava 3 DVDs e ganhava o quarto, né? Que era cada um, lembra até hoje, era R$29,90 cada DVD. Aham. Aí minha mãe me deu um dinheiro nas férias. Eu fui lá e comprei 8 Sexta-feira 13. Cara, Aí minha mãe me fez devolver tudo. esse moleque. Cara, tua mãe já deve ficar preocupada contigo, Isso ou aí. não? Ficou lógico pouco, que ficou. né? Meu pai ficou. Ficava É. preocupado com você também. Eu lembro que eu tinha um DVD À Beira do Machado. Caraca, esse eu não conheço, não. Antigo. Eu vou até assistir, A Beira do Machado. Beira Vou do assistir. Machado. E é dessa época também, Eu década de adorava 80. aquele filme. Cara, isso é muito... Não, eu ia até falar uma palavra interessante. É que, tipo assim, primeiro é que você, com certeza, que tá vendo a gente, você já teve algum contato com algum local de crime, com alguma coisa relacionada à perícia. Eu tenho certeza, e vou voltar nesse assunto e tal. Mas, assim, já que vocês estão falando sobre o filme, eu acho legal, porque tem gente que não gosta tanto de ver sangue os caralho e tal. Sim, sim. Tem gente que gosta, por exemplo, do Sherlock Holmes. Por exemplo, o Sherlock Holmes, por exemplo, sempre foi uma parada que eu sempre fiquei vidrado, tá ligado? Porque o Sherlock Holmes, ele não foca muito no cadáver, era muito mais um mistério. É um né? mistério, tá isso, ligado? isso aí. Esse mistério, essa parte de investigação, de você saber como isso aconteceu e usar a ciência pra isso, acho que isso pra mim, do jeito que vocês viram a morte, por exemplo, de ver o cara faqueado e tal, eu quando vi o Sherlock Holmes, falei, irmão, é essa parada que eu quero, né? É muito louco. E eu tive o primeiro contato com relação a... O seu foi com o Sherlock Holmes, então. Mas foi primeiro que, na verdade, eu vi de um lugar chamado Inhoaíba, no Rio, Campo Grande. Sim. É um lugar maneiro pra caramba, quem quiser visitar. Só que lá, antigamente, tipo, tinha muito o Comando Vermelho e tal. E, cara, tinha muita morte, tá ligado? E o primeiro local que eu tive, acho que foi com 8 anos, irmão. Fui jogar um futebol, aí, pô, tinha um cara morto com a cara toda estourada. Com o cara, de repente, tomou um tiro de 12. Eu acho que era 12, porque a gente pegou as capas. A gente, criança, não tinha... Já começou a perícia ali. Já começou a perícia ali, irmão. De pequenininho já, um cara com a cabeça estourada, deram um tiro de 12 na cara do Sua cara. experiência foi mais imersiva que a minha. Pô, primeiro. muito mais imersivo. Acho que eu peguei trauma quando era pequeno com essa porra, porque eu fui pra engenharia, né? Tipo, tu fez engenharia, irmão. Tipo assim, a gente não foi pra área, tipo, de, sei lá, biologia, biomedicina, medicina Sim. e tal, entendeu? Sim, sim. E eu sou muito ligado a números e tal, mas, tipo assim, é muito interessante isso que você tá falando com relação... A gente sempre seguir outros caminhos, ver como é que é essa parada de terror e tal. Eu acho que tudo tem a ver, e vocês com certeza já passaram por isso, por algum momento que vocês estiveram na vida com perícia, tipo assim, entendeu? Eu acredito que até... tem muita gente que tem esse teu caso aqui, principalmente no Rio. Mas eu acredito que até as pessoas... Hoje, a perícia, ela virou... Como eu trabalho com rede social, eu percebi isso. Tanto no TikTok quanto no Instagram. A perícia, ela virou muito cult. Então, assim, parece que é o sonho de todo mundo. A pessoa quer ser isso, quer ser perito. Porque é uma coisa que eu acho que é muito da cultura americana, da cultura da era Netflix, da era de casos criminais. Você vê, por exemplo, no caso daquela série lá Série um filme da Amazon Prime, da Susana Richthofen, foram 3 filmes.
Ah, é? que tanto a fotógrafa, né, a Thelma, e A o Thelma. perito que é o Ricardo Salada. O Salada? Salada é o... Salada... Eu até convidei o Salada e, de verdade, o cara é pica. Não. Obrigado por ter aceitado alguns convites. E agora eles têm um programa, né, que eles apresentam. A XN. Apresentam não, eles são como se fosse São participantes, né? É, São apresentadores também. também são os apresentadores. Também é. E você vê, né, que é exatamente... olha só como é que uma coisa tá ligada na outra. Sim. Olha que legal. Então, eu acho que as pessoas têm essa paixão por essas influências dessas mídias, de filme, de séries. Sim. E aí, continuando o que eu estava falando, no meu caso, foi passando os anos, eu sempre tive essa paixão, mas essa paixão adormeceu, porque eu não tinha a maturidade, talvez, era muito novo, 14, 15 anos, de pensar em trabalhar com isso. Acho que não passava na minha cabeça que poderia ter essa opção no Brasil, talvez pelo desconhecimento. E caiu, fiz faculdade de engenharia, e por acaso, depois que eu fiz o concurso, e aí eu sempre falo que não fui eu que escolhi a perícia me escolheu. Deus colocou a perícia na minha vida. Caramba. Passei por várias situações, né, até chegar a ser virar perito, durante o concurso, inclusive. E acabei caindo nisso, e aquela paixão de criança que estava adormecida, que estava ali, foi jogada para mim. Que maneiro. E hoje, nas minhas redes sociais, eu faço vídeos de ficção, né, até com a minha esposa, faço vídeos... Com cachorro. Com cachorro. É caramelo ele lá? Qual o nome dele? Ah, ela? Dela, ali. Dela. Minha Li? cadelinha ali. Bonitinho. Minha paixão. É mesmo? Com certeza. Bonitona a cachorro. E hoje eu consigo também fazer nas minhas próprias redes sociais esse trabalho que, além de eu fazer um trabalho muito sério no meu dia a dia, levo muito a sério o meu trabalho, quem trabalha comigo sabe, eu consigo também transformar isso em arte de certa maneira. Sim. Que é o que, por exemplo, que a gente conversou que a Thelma e o Salada fazem no programa lá também. Sim. Então isso é muito legal, cara. Isso e é o que vocês estão fazendo aqui. Isso é você unir. Cara, é muito louco. O engenheiro é meio maluco, tá ligado? Tipo assim, a gente gosta muito de fazer coisas, inovações, real. Isso aí. A nossa cabeça não é meio normal, Uma vez eu vi uma frase que diz que o engenheiro é eterno insatisfeito. Cara, é tipo nunca isso. Tá bom. Nunca tá bom. E eu também, tipo assim, eu sempre gostei dessa parte artística e tal, de criar parada sobre isso daí, só que nunca teve essa oportunidade. Isso. E depois, galera, vocês vão ver, no futuro vocês vão ter uma série que a gente vai criar aí, tipo assim, no nosso YouTube, no canal. E galera, olha só, já tive aqui nos bastidores, parada aqui tá profissional. Tá profício. Tá profissional. Nível Netflix aqui. Nível Netflix, vai ter espada muito legal. Maneiro, os caras, fazendo um trabalho maneiro. Já até parabéns. convidei o Lameirão, mas assim, no futuro, eu vou deixar... Quem sabe surge projetos aí. Eu vou deixar pra frente pra depois falar. Mas assim, cara, eu vejo que você, por ter bravado tudo isso daí e tal, hoje você é um ícone, tá ligado? Que isso, não, de verdade. Um ícone, uma representação com relação à perícia e tal, né? E muita gente, a gente botou lá as perguntas e muita gente começou a mandar pergunta até o talo. E eu queria até pedir pro Vitão, se puder colocar aí as perguntas aí com relação à parte pro Lameirão. Cara, vai vir uma porrada, tá? A primeira é: gostaria de entender mais as partes boas e ruins da profissão. Já mencionaram tráfico de, sei lá, deve ser tráfico de entorpecente, sei lá. Às vezes o pessoal até se envolve. Partes boas? E ruins. Vamos falar então, focar nas partes boas e ruins da profissão. Parte boa, que, assim, quando a gente faz esse juízo de valor, pessoal, acaba tendo a nossa opinião pessoal. Então pode ser partes boas para mim, que talvez não sejam para outras pessoas. Tá? Então, na minha visão, o que é parte boa? Falta de rotina. Perfeito. Tá? O quebra-cabeça em si, o desafio do quebra-cabeça, e por mais que seja muito diferente da ficção no sentido da responsabilidade, é muito parecido também com a ficção no sentido de você ter que montar aquilo ali, descobrir de fato o que aconteceu. É isso, pessoal. Só que não é por achismos, é por ciência, conforme o Lion disse. Então essa parte muito interessante aí. A escala eu acho muito interessante. Legal. Eu acho que é uma troca. O perito ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele passa por riscos muito grandes. Vê desgraça o tempo todo. Então, acho que ter uma escala favorável, que nem é hoje aqui, 24/96, eu acho muito justo.
até pelo lado de que os volumes de laudo tem que fazer em casa. Sim. E isso é muito legal, porque no início você vai ficar todo atrapalhado para fazer as coisas, que é muita coisa, é laudo e você não sabe. Mas quando você vai pegando o jeito, você vai conseguindo encaixar outras coisas na sua vida. Sim. Teve até uma época que eu acho que eu até exagerei demais, né? Que eu comecei a fazer várias coisas, aí depois, não, parei, vamos calmar, fazer. Então, hoje eu vou acrescentando aos poucos as coisas na minha vida, tá? Devagar. Então, estou indo muito bem nisso aqui, vamos tentar colocar isso aqui. Ah, isso aqui está sendo mais legal, tá? Então, vamos tirar um pouquinho aqui e é Legal. isso, a gente vai indo ali. Que é Gestão da vida, né? Gestão da vida, que é o que você acabou de falar, né? Daqui pode surgir outros projetos também. Parte ruim é a parte vocacional. Por quê? Vocacional? Como assim vocacional? Então, é o seguinte. O trabalho do perito é um trabalho vocacional. Não é para qualquer um. É muita desgraça que você vai ver no seu dia a dia. Então, você pode estar muito empolgado com o trabalho em si, mas a pergunta que eu faço, será que você está preparado para lidar com toda essa desgraça? Por quê? Por mais que você seja um cara muito bem preparado para isso, como eu, por exemplo, que eu acho que eu acredito que eu tenha vocação para isso vai te minando indiretamente com o tempo. Ou você vai ficando mais frio, ou você vai, de alguma forma, aquilo vai te trazendo mais... Por mais que seja pouca, vai deixando. Você vai chegando com cicatriz lá na frente. Vai ficando comum, Crise né? de ansiedade. Crise de ansiedade. E aí, Fica doente. isso aí, né, até situações mais extremas, infelizmente, que a gente teve de colegas, né? Então, assim, é muito perigoso. Tá, pessoal? Isso vale para o policial como um todo também. Como um todo, né? Tanto o inspetor, o delegado, né, todos os cargos policiais. Então, assim, o lado negativo é essa parte psicológica. É muito perigoso isso aí. Pode tanto te trazer consequências mais extremas, como pode te tornar um ser humano pior. Sim, né? Você tem que se preocupar. Porque aí você vai começar a descontar dentro de casa, né? Graças a Deus, eu consigo. Não estou dizendo que é o meu caso. É Gabriela? Não, Gabriele. Gabriele? Gabriela tá bem? Não, Você vai descontando em casa. A Gabriela tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Na verdade, a Gabi na minha vida foi tanto a Gabi como a minha cachorra, por exemplo, e eu consegui usá-las a meu favor. Legal. Porque eu chego em casa, às vezes, aquilo ali é a contrapartida. Entendi. Certo? Então, É uma parada tipo assim, que te alivia, né? Isso. Legal. Então, assim, você não pode encarar aquilo ali como o seu onde você vai jogar as tuas dores ou o teu... Ela vai sempre estar ali para te apoiar, mas aquilo ali quando elas vão te ensinar que você ainda consegue amar, né? Legal. Apesar de todas as Mas tão bonitinho vocês, de verdade. Né? Vocês são um casal referência da gente. Obrigado. Não, até falar uma parada, que até no lado ruim, eu aprendi uma parada boa nesse lado ruim, que eu dei mais valor à vida, tá ligado? Sim. A gente descobre que, eu pelo menos percebi isso com tanto local, que a morte, ela é meio que, ela é comum, acontece a qualquer momento e tal, e ela pode acontecer a qualquer momento, e assim, que as pessoas que morrem, cara, tu olha assim e fala, irmão, esse cara era pra morrer. Eu não sei se vocês é homicídio, então a morte é meio que matada mesmo. Tipo assim, o cara tem que morre mesmo. Mas a nossa morte Raramente acontece os casos, às vezes, que tem uma certa confusão, né, Samuel? Suicídio. Não sei se é suicídio. Aí tá na dúvida, chama a gente. Uhum. E tem casos também que às vezes acham que é suicídio, aí chega o perito do PRPTC, fica com uma certa dúvida e chama de homicídio para poder fazer, né? Isso. Não, mas a gente pega, por exemplo, o de PRPTC, cara, pega acidente de trânsito e fala, cara, esse cara não era pra estar ali. Ontem mesmo, eu vi um acidente de trânsito que eu falei, cara, o cara foi tentar ultrapassar uma pessoa, Sim, ridículo. o caminhão veio e passou por cima dele, mas tipo assim, ele quando foi ultrapassar, ele só escorregou ali, tinha uma areia e tal, ele caiu e aí o caminhão... Pô, como é que o caminhão naquele momento tinha que passar aqui, irmão? Tipo assim... O Ermita me falou isso aí. Falou? Porque visão homicídio é pior. Ele falou, cara, vou te falar a sinceridade, o PRPTC te dá outras experiências muito ruins. Sim. Que é esse caso aí, a menina tá andando na rua, escorrega, o caminhão passa por cima e esmaga a cabeça. Do nada. É grotesco que eu falei, pessoal, mas é exatamente isso. Não, mas e aí você fica ali, caraca, a pessoa tá vindo pro curso de inglês. 17 anos, 3 Isso irmãos. que choca, né? Isso aí é... Aqui na DH, na homicídios, a gente pega muito morte de pessoas vinculadas a facções criminosas, Isso, né? isso aí. De vagabundo, né? Briga de traficantes. Você chega lá, o cara tá tudo arrebentado, com um tiro de 2 na cara. Pô, beleza. Agora, quando é um pai de família que morreu de bobeira, Isso. aquilo choca. Choca. E aquilo vai te fazer mal com o tempo.
essa dinâmica, essa E rotina. o ambiente também pesado, isso é importante sentar na parte negativa. Às vezes você está fazendo o teu trabalho ali, não é nem sempre que acontece isso, mas pode acontecer e acontece algumas vezes. Você está ali fazendo, tá a mãe desesperada, chorando ali do teu lado, e você fazendo, mãe berrando, querendo entrar. Não dá nervoso, tu não? Nossa. Cara, eu não consigo, eu peço, de verdade, eu peço, pô, por favor, tem como a senhora ir lá pra 500 metros de distância? Porque, É difícil. pô, irmão, É difícil. ficar escutando a mulher, aí tu fica, Não, mano, eu não consigo me concentrar, tá ligado? Sim. Aí eu falo, pô, dá essa moral aí. E quando você Pra mostrar que a gente tá ali pela pessoa. Pela né? pessoa, Isso entendeu? aí. Tipo assim, você tá preocupado de fazer É. uma parada, um trabalho legal. Aí depois Sim. tu tá com a música aqui, fica complicado, irmão. E quando você percebe que a ficha não caiu ainda, né? No local do crime. Já fiz o local Isso. de crime lá em São Gonçalo. O cara foi reagir ao assalto. O terceiro assalto, roubo, né? Na lanchonete dele. Ele levou um tiro, morreu, veio a óbito, né? E eu conversando com a família, eu percebia que a ficha não tinha caído. Isso ainda, acontece. né? Isso é foda. Aí eu já tinha visto muita desgraça, mas e não por coincidência foi a primeira vez que eu peguei o local assim. Era sempre gente trucidada, mas era tudo bandido. Isso. Primeira vez que eu peguei a situação dessa, um tiro só. Não tinha muito sangue, foi um tiro só. Um local assim, tranquilo. Mas o fato em si de ser aqueles... Me coloquei no lugar da família. Falei, não, o cara do bem, né, foi reagir, aí estava a filha, a esposa... E dava para ver no olhar deles que a ficha não tinha caído. Eles achavam que aquilo era um sonho, um pesadelo, né? Aquilo realmente... Você vê que acontece muito. Tá ali a mãe ou irmão, alguma coisa, tá normal, fala o testemunho normal, fica sentada, tranquilo, aparentemente até com a cara normal. Aí passa uns 15 minutos, começa... a vir. Então, Isso choca. Isso aí choca muito. Choca muito. Cara, eu acho foda. Você estava falando, veio uma parada na minha cabeça aqui, do teu trabalho, cara. Tipo, vocês são os heróis, tá ligado? Tipo assim, eu vejo a galera do BOP, que eu tenho mal... Assim, os caras são heróis, o Core, a galera toda que trabalha na rua, os policiais militares em si e tal. Mas eu vejo também vocês, tipo assim, fazendo um trabalho, cara, que, porra, se não fosse vocês, não teria como chegar num trabalho legal, Se tá você me ligado? permite até fazer uma observação, Faça todas. eu vejo muito na polícia isso. O pessoal das divisões de elite, tido como heróis, e que são totais, tem total meu respeito, mas eu não vejo as pessoas vendo o perito que descobriu o que aconteceu, ou o próprio investigador com a investigação de inteligência, às vezes sem dar nenhum tiro, com a sagacidade descobriu, tendo como herói. Acho muito maneiro isso. Então você vê que, pô, infelizmente, muitas pessoas seguem o cara lá do combate direto como uma etapa final, como referência, e esquece o trabalho de inteligência que pode ser tanto da investigação quanto da perícia. Cara, A achei gente essa colocação incrível. A gente vê muito isso aí. Às vezes eu não... Pô, cada um pode contribuir da maneira que deve. Né? Isso. Pô, eu, por exemplo, eu pago um pau do caceta pro pessoal da Polícia Militar, soldado, cara. Não é só o BOP, não, que também... Pô, os caras são foda, mas o cara ali... Pô, às vezes infelizmente, teve um colega da Polícia Militar que foi a óbito essa semana, agora em Niterói. Cara, foda. Tive até já com alguns contatos com ele na delegacia. E, cara, às vezes a história dos caras... Meu irmão, conta aí o que houve. A gente tava nessa zona de mata, os caras atiraram na gente, a gente trocou, o cara botou a arma na minha cara, o tiro passou aqui. E o cara falando aquilo normal. Eu falei, caraca, os caras... Foda, né? Isso aí esse é herói pra caramba. Os caras vivem numa guerra, tá ligado? Tipo assim, pra mim, o pessoal fica muito inventando que, não sei o que é o tráfico. Os caras, cara, é guerra. É guerra. É guerra. Eu fui militar, eu sei que é guerra. Então isso é guerra. Pra mim, isso é guerra. Pode falar o que você quiser aí. Não tem nenhuma polícia que faz isso. Não tem. Nenhuma no Brasil que, porra, toma tiro aí, é doidado, tá ligado? E os caras são heróis pra caralho. Assim como o papiloscopista que chegou e descobriu a impressão digital embaixo do negócio e deu a autoria, e assim como um perito que viu aquelas manchas de sangue, conseguiu perceber a dinâmica, viu que o tiro veio daqui, aquilo deu início a toda a investigação, e esse cara também é foda. E eu vejo que as pessoas, infelizmente, muitas vezes não enxergam esses caras. Né? Sério mesmo, cara? Ou os próprios investigadores que ficam lá na delegacia trabalhando, faz uma operação de inteligência, às vezes sem dar um tiro, prende uma equipe, e o cara não almeja chegar a esse posto. E sem o trabalho de inteligência, não vai chegar lá. Não chega. Na fase do confronto, às vezes. Você vai lá aprender.
né? Aquele cara que é o criminoso. Que só foi descoberto como criminoso devido ao trabalho de investigação e pelo trabalho policial. O confronto, na verdade, ele é a base do iceberg, tá ligado? Existe um mundo debaixo disso daí. Isso aí. É tráfico, é pessoas, é não sei o quê. E, irmão, corrupção pra caralho e tal. E o principal, e por isso que eu amo a Polícia Civil, por isso que eu falo muito sobre o Sherlock Holmes e tal, que é onde você vai lá no fundo, tá ligado? Você pega o que tá ali e consegue desmantelar todo um crime organizado, né? Isso aí. A gente viajou aqui, mas vamos para a próxima pergunta que... Mas foi bom. Foi boa pergunta, tá? Não sei quem foi. Vitão, pode botar a outra pergunta aí, por favor? Eu acho que foi essa menina também que fez. Não, já ocorreu de você chegar no local do crime e o assassino ainda estar lá? Caraca, como é que sabe? Eu não sei. Já. Já? Eu já ouvi umas histórias assim também. Isso é uma parada que eu nessa parte artística, eu brinco muito no meu Instagram. E às vezes a minha esposa faz até papel de serial killer. Eu vi um, maneiro. Mas, assim, tudo que eu boto ali tem sempre algo baseado em fatos reais. E já aconteceu alguns casos, né? Talvez não é tão comum que as pessoas imaginam. Muitas vezes ele pode estar por ali. Vou citar 2 exemplos. Um caso meu, até um caso do Hermida. O Hermida uma vez fez um local de crime que a mandante estava chorando, né? No local, uma vez. E eu fiz um que a gente chegou atrás de uma região de mato. A mulher estava com esgorjamento. Tá, pessoal? O esgorjamento é um corte aqui Explica o das esgorjamento regiões aí pra galera. anterior e lateral aqui do pescoço. Aqui degolamento. Lembra que gorjou em francês significa garganta. Esgorjamento. Boa. Cara, ainda é... Boa. Ainda é language. Language. E aí, beleza, fazendo e tal. Chegou o namorado lá, olhando, pô, caramba, com que é nada. Aí eu notei que a camisa dele... E aí, pessoal, isso é uma coisa maravilhosa da divisão do homicídio, esse intercâmbio entre delegado e perito, delegado e investigador, todos os cargos. Eu falei com o delegado, eu falei, doutor, tô achando essa camisa desse cara aí, tá meio... sujidade meio muito, assim, sutil, assim, parece que lavou essa camisa aí, cara. E aí, beleza. Chegamos na delegacia, falei, prestar depoimento. E aí a gente pediu a camisa dele para fazer o exame de luminol. Explica o luminol aí pra galera também. Pessoal, o luminol é um composto químico que reage com ferro 2+, presente na hemoglobina do sangue e produz uma reação em forma de luz, né? Energia em forma de luz, de química chamada de quimiluminescência. Então não reage com sangue, reage com ferro, tá? Então, se precisa de exames complementares, como FeCa-Cult, por exemplo. Explica FeCa-Cult então agora. Fala o FeCa-Cult, irmão. Vai explicando. FeCa-Cult é um exame que a perícia criminal pegou emprestado da área da saúde, que serve para identificar sangue e fezes humanas. E aí a gente consegue identificar que, se der positivo, né? É muito parecido com o examezinho de farmácia de Covid que você faz. Tem um reagente, aí um tracinho está funcionando, 2 tracinhos positivos. Tipo exame de gravidez. É bem parecido com o exame de gravidez também. E dá positivo para sangue humano, tá? E também para uma espécie específica de primata, tá? Mesmo? Que eu não lembro agora o nome do primata. Então, se não tiver nenhum primata Mata desse próximo. naquela região... E por isso que também precisa do exame de DNA também, para poder conteúdo genético, né? E aí positivou a camisa, né? E a gente conseguiu prender esse cara. Fez DNA, mandou pro DNA Depois também, mandou pro DNA, pra poder fazer a comparação com a menina e pra tal. fazer a comparação. Que pique. E é importante, pessoal, hoje em dia, com o nosso banco genético que a gente tem, a vítima ela não pode doar o DNA dela, né, sem autorização. Sim. Então, sempre que você recolhe uma amostra de um suspeito no local de crime, você tem que mandar a da vítima junto, para eles lá na genética separarem esses DNAs e evitar botar o DNA erradamente da vítima na amostra, para ele separar e saber qual que é o da vítima e qual que é o do suspeito. Então, sempre tem que acompanhar isso aí. E sempre tem que ter um consentimento, tem um termo que o cara assina, né, para estar doando a camisa, ou sem consentimento dizendo que ele está autorizando a entregar a camisa. A entregar a camisa ou a recolher um conteúdo genético dele.
A não ser casos, por exemplo, que você pode pegar um pulo do gato, né? Que já aconteceu alguns casos lá na DH. Do gato. Que a pessoa, por exemplo, está fumando, e aí você presenciou que ela estava fumando, ela descartou o cigarro. Maravilha, DNA. Aí você pode usar o DNA ali. Pode, de boa mesmo? Pode. Tipo assim, não dá merda não? Eu vou até Aí corrigir. nosso vamos lá. operador de Eu direito... vou até direito. corrigir que eu errei. Eu falei até errado no podcast anterior, né? Salvo engano, foi do Diego. Aquilo que está jogado, né, no chão como lixo, uma coisa abandonada, chama-se res derelicta, né? Você pode pegar e usar, né? Se tiver o DNA, ótimo. Porque está abandonado, foi descartado. É Sim. o tal do lixo, né? Isso. Eu comentei que seria res nullus, não é res nullus. Res nullus é aquilo que está na natureza, um peixe no mar, por exemplo. Tá. Então eu corrijo. Mas uma vez que ele pegou a biga do cigarro e descartou, caiu no chão aquilo, ele dispensou, aquilo é da primeira pessoa que pegar, né? Se torna proprietário. No caso, o perito pegou, o Estado se torna proprietário. Aquilo é um bem do Estado, apreendido. E vamos fazer um intercâmbio agora, né? E tem um outro detalhe também, né? E somente o perito pode recolher esses vestígios. Somente o perito. O delegado não pode, o policial não pode. O delegado só pode apreender, mandar apreender isso após liberado pelo perito. Do contrário, ocorrerá o crime de fraude processual. Sim. E aquela prova será invalidada. Perfeito. Importante O que isso. tu vai fazer? Não, aproveitar o intercâmbio da excelente colocação jurídica, agora o intercâmbio com a criminalística. E aí aquele local de crime de descarte pode ser interpretado na criminalística que a gente fala de área relacionada. Sim, Aham. sim, sim, sim. Por mais que seja a própria delegacia, Sim, sim. foi uma área relacionada. Ou, por exemplo, nas câmeras de investigação, acompanharam o cara e viram que ele jogou um cigarro lá, e aí o perito vai até esse local ver que o cigarro está lá indo. Local relacionado que a gente Área, fala, área né? relacionada, exatamente. Que está previsto na cadeia de custódia, Sim, na sim, tá legislação. previsto, tá previsto. Uma área relacionada. Cara, acho muito maneiro isso. De verdade, sou apaixonado por isso. Para quem tiver curiosidade, é só ler o artigo 6º do Código de Processo Penal, que fala da conduta do delegado, né? Sim. Da investigação policial, e a partir do artigo 185, né? Salvo engano, que trata da parte da perícia e da cadeia de custódia. Maravilha. Entendeu? Muito legal. É isso. E agora eu fiquei em dúvida, hein? O quê? Acho que eu errei o artigo, hein? Não, mas Foi- depois o pessoal olha o artigo Tá e na, tá parte, de boa. tá na parte do, se eu não me engano, eu acho que é 158, né? 158 Isso. ao 184. Isso. Boa. E o 158C, parágrafo Tem um A segundo, também, que fala foi acrescentado da a fraude partir de processual. 2019 com a lei, Exatamente, pacote obrigado, anticrime. esclareceu. É isso aí, 158. 158, A 184. 158C, parágrafo segundo. Que 158A fala do exame de corpo de delito, Sim, sim, 158B Isso. fala do Tá sabendo da você? preferência ao exame Dá isso aí, quando, cara. quando o local de crime tratasse de criança, idoso ou mulher, Isso. que é a partir de 2018, e a partir de 2019 com o pacote anticrime incluiu-se a cadeia de custódia. Isso. Que E o maneiro. 58C, que é, Que é o que é o 158C, super importante, isso que no parágrafo segundo ele fala que é fraude processual Isso aí. se o delegado ou policial recolheu indício sem o perito liberar. Isso aí. Tá, mas isso, já que vamos. A gente vai começar a pergunta aqui, mas só pra tocar esse assunto também. Já pegou em um local que os outros chegam o PM, ou chega um guarda, ou chega uma população e fala: cara, eu coletei esses estojos aqui. Acontece muito, né? Já pegou? Acontece Já pegou? muito. Então, eu já peguei de uma mulher que disse que tinha recolhido os estojos, tá? Assassina? Não. Ela era assassina? Agora eu acho que não era assassina, não. Foi que ela acho que agiu, né, infelizmente, pela ignorância. E eu já abro até o parênteses, eu sempre falo que preservação de local de crime tinha que ser ensinado nas escolas. Sim, sim, sim. Porque o primeiro a preservar o local de crime são os cidadãos. Tem que ter noção disso aí. Sim. Tem que ter um conhecimento básico. Por que não explicar para as pessoas que elas não podem pegar o estojo, por exemplo? É nada do tipo. E aí, o que vai acontecer no caso da parte jurídica? Ela vai ter que abrir a cadeia de custódia e vai ter que dar uma justificativa plausível lá, e aí a autoridade vai entender se aquilo foi plausível ou não. Por quê? Porque, por exemplo, pode acontecer no seguinte, lá no coisa, diz que se não for autorizado pelo perito, pode ter fraude processual, certo? Exatamente. Mas tem uma questão que fala da preferencialmente. Então, assim, abre margem para o seguinte, por exemplo, está chovendo no local de crime, chovendo muito, aí o PM vê o estojo indo embora na chuva. Nesse caso é uma justificativa Sim, sim. para sim. pegar, porque ele está evitando, Sim, sim, né? sim, Existe sim. uma justificativa. Só que ele vai ter que abrir a cadeia de custódia e vai ter que justificar lá. Por termo. E lá na frente o juiz pode interpretar aquilo ali
Com uma Como, justificativa vai te chamar ele de plausível. novo e... Porque abre brecha para a defesa Isso, dizer que é. a prova está contaminada. Isso aí. E se contaminar uma prova, todas aquelas que dela, né, decorrem, já era. Isso. Você contamina tudo, fala que são os frutos da árvore envenenada. Isso. Uma vez que você contamina uma prova, tudo que dela decorre está envenenado. Você Vocês- perde aquilo. Aí você leva o quê? A impunidade. Isso Só uma aí. bobeira. Você, estudante de Direito, que quer fazer concurso na área policial, fica a Sim, dica fica a dica, do grande fica a professor dica, Samuel. fica a dica. Mas vou voltar à pergunta. Eu ia perguntar alguma coisa, esqueci. Tem mais pergunta aí, tem um monte, né? Cometeram um negócio ali, né? Lameirão, quando eu sair da Cadepol, eu já começo a periciar os locais sozinho? Ou conto com mais alguém? Deve ser mais alguém, né? Vamos lá. Isso não existe uma regra para isso, perfeito? Quando você passa por alguns estágios durante a academia de polícia, só que os estágios, você não, infelizmente, por não ser policial, você não vai até o local de crime, então é um estágio meio, né? É um estágio de meia boca. E aí, você acaba, em tese... No meu caso, eu fui direto. Mas isso vai depender muito de quem é o superior do posto, ou de onde você atuar. Aham. No meu caso, me botaram direto. O que não pode... Não existe nenhuma proibição disso. Você tomou posse, em tese, você está apto. Só que eu percebo... eu, por exemplo, a gente recebeu uma colega nova lá, o que eu fiz? Agora? Isso, da turma nova. O que eu fiz, como eu sou chefe da perícia lá do DH Niterói, de local de crime, eu coloquei ela um mês inteiro, né, acompanhado de outros peritos, né, a gente ainda dá o laudo, ainda estou dando suporte, a equipe está dando suporte para complementação, então tem tudo É o isso mínimo, aí. né, cara? Eu acho mas, que é não o mínimo. mas não existe uma obrigação, tá, pessoal? É. Se o chefe botar você na escala lá, não tem nada, não existe nada, você vai justificar para o juiz, não, mas eu estava no primeiro plantão, botou, não tem... Ninguém vai ser punido porque você está trabalhando direto. A gente estava até tocando nesse assunto, pessoal, o porquê que eu acho que é importante também a parte do assistente técnico e do prejudicial. É isso, você chega no local, por exemplo, tá novo, cara. Cara, um mês, acho que um ano também, não é nada, comparado com uma experiência de 10 anos que você tem, por exemplo. Todo dia é uma experiência nova, entendeu? Então, tipo assim, por que é importante o assistente técnico? O perito vai lá, às vezes pode cometer uma cagada, pode errar, todo mundo erra e tal, e ter alguém para poder olhar o laudo e falar, pô, perito, talvez você tenha errado aqui, retifica isso daqui, vamos analisar, tem prova disso daqui e juntar, é hiper importante. Sim. Por isso que eu hiper apoio a ideia do assistente técnico judicial. Só um adendo aqui. Concordo, perfeitamente. Né? Então, fechou. Próxima pergunta. Essa, na verdade, agradecer a Thalia, eu não sei se é Thalia, não sei como é que se escreve e tal, mas mandou várias perguntas maneiras. Acho que é Thalia. Thalia. Acho que é, mas Thalia. mandou várias perguntas maneiras. E agora ela pergunta como vocês adquirem a maleta? Algum tipo de órgão dá para vocês ou vocês pagam? A maleta da perícia é fornecida pela Senasp. Agora sim, numa realidade de Rio de Janeiro, Explica a Senasp pra galera. a Senasp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, não é isso? É, isso aí. Que Que dá uma moral pra gente. Isso aí. É um órgão que faz distribuição de materiais, distribuição de procedimentos padrões. O perito ele tem autonomia técnica e funcional, né, pela Lei 2030, mas existem procedimentos operacionais padrões. Só que o perito não tem obrigação de seguir um procedimento. É uma conjunto de... Uma recomendação. é, Conjunto de recomendações recomendações. que auxiliam o perito. Isso aí, tá? Tá bom, para ficar tá. claro isso aí. E tem essa maleta, agora sim, particularmente eu não gosto de utilizar a maleta no local de crime numa realidade do Rio de Janeiro, eu preferi com a minha mochila. Então, como é que é? Eu Sim, pego é complicado, os né? materiais lá que tem na maleta, coloco na mochila e depois acaba o plantão, devolvo para outro colega utilizar. Tem colega que eu já sei que usava a maleta. Eu não me sinto muito à vontade com uma maleta. Por quê? Qualquer problema em barata voa, o barata voa é uma expressão de ter um tiroteio, qualquer situação de perigo, pessoal. A mochila está aqui, nas minhas costas. Sai correndo. Agora, a maleta, como é que você vai segurar fuzil e Não maleta? tem como. Então, a maleta, eu acredito que seria muito interessante se a gente morasse talvez em algumas regiões do Brasil, ou se morasse na Suíça, por exemplo. Aham. Aí botava o jalequinho, né? Pô, Uma a máscara. galera não usa, não dá tempo pra botar uma Aí jaleca. você senta assim. no local de crime, fica 24 horas lá Bora. trabalhando, volta o mês inteiro no local, analisando, que é um local por ano, né, na Suíça. Maravilha. Cara, então, eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso. Como é que faz pra poder fazer um local no tiro comendo, tá ligado? Vocês esperam o tiro comer, depois vai? Ou... Como faz Então, isso? eu já fiz vários locais
com um blindado, ficando na frente para evitar tiros, né? De vez em quando aí, o pessoal jogava uma... Uma pedra, uma coisa assim? Não, dava uns Pipoco? tirinhos, pipoquinho. É mesmo? Mas assim, situações mais extremas, segurança sempre em primeiro lugar. Teve um local de crime que a autoridade decidiu, e de forma corretíssima, que a gente não conseguia chegar ao teu local de crime, por quê? O cadáver, ele estava no alto de uma montanha, certo? E não tinha abrigo para subir até lá. E os caras estavam andando da outra... Quando os caras estão dando e tem como você incursionar, mas como é que você incursiona numa região aberta com os caras dando do morro? Você chega... era inviável. A equipe ia ser alvejada. Eu fico pensando, cara, ou é burrice de os caras botarem o cara morto lá em cima do morro e tal, porque, cara, os bandidos podem pegar e botar embaixo do morro pro pessoal poder ver. É. Ou é burrice os caras deixar lá em cima, ou os caras Eu têm não- intenção de eu- trazer a polícia pra matar a polícia, né? É. Eu não- Como é que funciona essa parada? Agora eu não lembro exatamente como é que foi a situação desse local. Mas, enfim, tava lá em cima no mato o cadáver. Caramba. E como é que você sobe? Não tem como. Sim, Não tem como. E aí, praticável. A gente ia morrer. sim. No mínimo um ia ser alvejado, né? Não tem É como. como fosse o bombeiro do incêndio, tipo assim, entrar no meio do fogo lá e Não, não sem ter como condição. proteção nem nada. E eu já passei por situações assim que a gente vai até o extremo. É, Vai com um blindado, blindado fica na frente, faz o local de crime um pouco mais acelerado, porque tá muita situação. Agora, realmente tem situações que é impossível. Você não tem como subir com blindado no morro, que o morro não sobe, não tem estrada, né? Sim. Não tem coisa. E você tem que subir a pé, incursionando, e não tem onde se abrigar. Acabou. Não tem que, né? Foi uma situação bem específica e, corretamente, a autoridade policial Mandou, né? Mandou decidiu, né, por segurança da sua equipe. eu fico até pensando, tipo assim, cara, quem faz a remoção do cadáver? Porque vocês sobem, estão fazendo a perícia lá. No meu aqui é o bombeiro que vai lá e É. tal. Como é que o bombeiro vai Então, depois? Engraçado que eu achava isso normal de ser bombeiro. Lá é o bombeiro também. Lá o bombeiro também? É. E aí eu já conversei com alguns colegas, o pessoal não entende muito bem isso. Porque isso aqui é só no Rio. Ah, é? Só no Porque Rio, nos assim? outros estados, o ML tem um carro. Então, o auxiliar de necrópsia, técnico de necrópsia vão até o local de crime para recolher o corpo. Ah, é? É. Nos outros estados é assim. Ia sobrecarregar bem o nosso trabalho, né? Se fosse assim, não. E aqui é o bombeiro que faz. Mas E como é que vai? O bombeiro vai contigo? Não, são separados. depois? É. E o tiro comendo? É. Caralho. Depois você resolve tudo, vai bombeiro, recolher só o É. corpo. Né? Porque eles estão armados, eles subiram pro poder armado lá e tal. E o bombeiro sobe. E culturalmente, é uma coisa cultural aqui do Rio, que até hoje tem dado certo, né? Sim, dá muito certo. Mas pode ser que um dia alguém perceba isso aí e dê um problema. Geralmente, quando nós íamos ao local, a PM já tinha, né, comparecido. Isso. Né? Aí nós íamos aqui em 3 viaturas, né? Então, tinha a galera lá com o fuzil tomando conta dele, para ele fazer a perícia. É, né? a perícia. É. Mas tinha Inclusive, situação, as partes, praticamente grande parte das situações que aconteceram, troca de tiros ou o famoso barata voa, foram situações em que não estava PM no local. é mais arriscado. Que aí você vai por algum motivo. A gente teve uma situação agora recente, aconteceu com a equipe, que apareceu um carro, tá? Numa região com uma mulher morta dentro de uma lona. E a gente achou a situação bastante estranha, uma mulher. Olha só como é que são as coisas, aquela questão da rotina que eu falei. Local de crime, encontro de cadáver e veículo numa região de mato, acho que, eu não sei se já era Itaboraí ou ainda São Gonçalo. Ah, mas comum, né? Acontece. E aquele local que você imagina que vai ser o local mais padrão. Você vai chegar, fazer as diligências, não tem câmera, tem muita coisa, mas um pouco mais rápido, você vai voltar para a base. Enfim. Aí chegou lá, era uma mulher numa lona de plástico. Dentro da onda. Uma lona de plástico de piscina assim. Cheio de roupa dentro, parcialmente queimada. A mulher com um tiro no rosto, a curta distância. Aí eu falei com a delegada, doutora, olha só. Isso aí tá com muita cara de ser uma parada feita... Só pra montar, né? Não, num desespero. Aconteceu alguma discussão, alguém deu o tiro nessa mulher aí a curta distância, viu a merda que fez, botou numa lona, tentou queimar o carro, deixou a janela aberta, né? Fechada, desculpa, se não tinha oxigênio, não tem combustão. E fez várias cagadas, né? Uma atrás da outra.
E a gente descobriu que esse carro pertencia a um policial militar. Não sei se ele estava aposentado, reformado. E aí, eu falei isso com a doutora. A delegada teve a excelente ideia de a gente tentar chegar até a casa. Conseguiu contato com o filho, que ele tinha um filho. E o filho deu acesso a gente à residência. Só que não tinha polícia militar, porque era uma área relacionada. Em tese, pessoal, é uma interpretação da criminalística. Se você coloca o seu laudo como local de encontro de cadáver, você não tem elementos para dizer que a morte aconteceu ali, ou você tem elementos para dizer que não aconteceu. Foi um abandono. Nesse caso, a área imediata é o local onde foi abandonado, porque o título do laudo é encontro de cadáver. Então, Sim. a área imediata nem sempre vai depender de como você colocou o seu laudo. E aí, nesse caso, onde aconteceu é relacionado, porque está relacionado ao abandono. Sim. Mas pode ter uma interpretação distinta, né? Enfim, a gente foi até a casa. O filho disse que, quando eram por volta de uma tal horário lá, ele falou que o pai dele falou que ele ia ter que sair de casa e levar ele para algum lugar. Então pode ser que a morte já tenha acontecido ali naquele momento, no desespero que eu falei, ou de repente ele decidiu matar por algum motivo e mandou o filho sair. Eu acredito, aí já não é uma opinião técnica, tá, pessoal? Opção pessoal. Eu acredito que tenha sido feito da primeira opção. Alguma discussão, perdeu a cabeça e fez essa tragédia. A casa estava toda limpa. Toda limpa. E aí eu falei pro pessoal da equipe, não vamos entrar ninguém, fica aí fora, porque, né? Aí a gente tem algumas acessórios que eu utilizo, né? Sacolas plásticas limpas, algo nesse sentido, que você utiliza, ou uma roupa especial, para não pisar no local de crime e evitar contaminar ele. Ah, legal. Né? Porque quando você tem essa suspeita de ter que fazer um Luminol, possível assim. luminol ou algo do tipo, é importante você tomar esses cuidados. Aí fiz isso e eu pensei, poxa, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Se ele matou aqui dentro, ele pode ter arrastado o corpo até para cá e depois limpou, pode ter carregado, alguma coisa ele fez. Vou tentar o luminol nessa porta aqui, já deu positivo na entrada. Caramba. Aí eu comecei a seguir e vi que tinha um rastejo, tudo lavado, não dá para ver nada ali nu. Fui seguindo o rastejo, seguindo o rastejo, e fui até o quarto. No quarto, no fundo do quarto, tinha uma mancha enorme na parede. E eu falei, Não lavada. Lavada também. Falei, a morte aconteceu ali. Que maneiro. Então ele matou ela no canto do carro e arrastou o corpo. E quando eu tava fazendo esse exame, começou a troca de tiro lá fora. Eita. Os vagabundos começaram a dar em cima da gente. E a equipe resistindo lá fora. Aí, por acaso, eu já estava encerrando a perícia, imediatamente saí e fui dar o apoio à equipe. Aí, com a nossa repelindo a justa agressão, né, juridicamente falando, eles não bancaram, quiseram agir na covardia mesmo. Entendi. Tanto que um colega nosso quase foi alvejado. O colega viu, olha lá, vai dar. Aí ele meio que deu uma caída assim e o tiro passou. E aí teve uma troquinha. Aí eu fui, a gente deu apoio lá. E tivemos que sair ainda do cursionando da comunidade. E aí a gente descobriu que o cara tava, depois de um tempo, conseguiu informe que o cara tava no Espírito Santo já e tinha sido preso lá. A equipe foi até o Espírito Santo realizar a prisão. Então foi um dia de filme mesmo, de série. Que maneiro, né? Isso aí é uma história. E tudo começando como um local de encontro de cadáver, que quem trabalha na visão de homicídios ou trabalha de bombeiro sabe o que eu tô falando. Aquele local mais padrãozinho, que não tem muita coisa. Sim. Porque quando o cadáver é abandonado, ou tá carbonizado, ou não tem muitos vestígios para analisar. Que é diferente de um latrocínio no veículo, né? Que tem muita coisa, troca de tiro e tal. E isso, de um localzinho desse, surgiu toda essa... Mas como que funcionava? Enquanto o perito fazia, no caso lá, a perícia do local, né? Nós corríamos atrás de câmeras, né? Testemunhas. Isso. Muitas vezes o ônibus, né? Que linha que passa aqui nesse horário? Tal linha. E o ônibus pega a placa do veículo que estava próximo ao local. Aí a gente consegue cruzar informações e chegar na pessoa que cometeu o crime. Muitas vezes a gente resolvia assim, mas tem que ir na hora, né? Na hora. Juridicamente, a gente pode classificar as provas em documentais, testemunhais e periciais. Sim. Então, assim, se a gente fosse dividir, o perito foca na prova pericial e os investigadores nas testemunhais e documentais, né? Sim. Que seriam as câmeras. Sim. Apesar de nada impedir de o perito achar um celular ou um papel que é uma documental também. Mas fica mais ou menos essa divisão, né? Ela funcionava muito bem. Funciona muito bem. Eu acho maneiro. É por isso que eu acho que de verdade a galera são heróis, tá ligado? Porque além de fazer perícia, além de ter todo o trabalho técnico, cara, eu tiro comendo, tá ligado? Não, esse local de crime foi uma
assim, tudo aconteceu naquele dia. É. A equipe resistindo enquanto o perito estava fazendo lá fora, e o perito vai apoiar. E aí, na hora de sair, o perito é policial como outro qualquer, pessoal. Não tem essa, não. E ainda Sim, tem, não mais é. ainda tem mais um detalhe em cima disso. Enquanto tá isso, talvez esteja entrando um outro homicídio pra vocês saírem de lá e pra outro local. Tipo assim, isso aí. não para, tá ligado? Isso aí. Tem dia, eu não sei qual foi o máximo que você já pegou já de locais no dia. O tá meu ligado? recorde foram 9. 9? É. Cara, imagina, tu sai em um, cara sai pra outro, e todos esses casos são importantes de alguma maneira, entendeu? Alguns são mais simples, mas outros são... Que eu até brinco que Complexo. foi meu plantão de 24 horas, realmente. Foi o primeiro plantão de 24 horas. E 24 horas no sentido de, tipo assim... Não dormiu. Não, nada. Foi assim, 24 horas. Cheguei no plantão às 8, saí às 8. Né? Acho que nem 8 eu saí, devo ter saído umas 10. Caralho. Ainda foi mais de 24. Né? Aham. E aí, aquele que você chega em casa Moído. e você fala, Você só dormir. tô destruído. Você só dá um beijo no meu Se for cachorrinho. pra casa, né? Que de repente nem consegue, já dorme por lá mesmo. Não, e tem Tem um alojamento, né? Às vezes dá uma O descansada. alojamento era muito bom, né? Todo É. escuro, com ar-condicionado, ligava pela zoom. Eu Porque não tem hora, né? Às vezes Qualquer o momento. colega às vezes está muito engarrafado, né? Em vez de para dar uma descansada, o plantão foi agitado. Tem muitos pais de família, né? Então o cara ainda tem que cuidar do filho quando e chegar tal, aí. né? É brabo. Aí é melhor ficar lá, né? Que ela vai descansar. Descansar. É. Aí o plantão é a folga, né? Próxima pergunta. Cara, tem uma porrada. Na verdade, dá pra gente ficar aqui anos perguntando. Depois da perícia, rola aquele churrasquinho com carne mal passada. Gente, vocês estão meio... Olha só. Mas responde aí. Isso é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, você vai ter que continuar se alimentando. Né? Então você tem que esquecer. Né? Já passei várias situações. Quando é um cadáver num estágio normal, né, que não está no estágio de putrefação ainda, porque não sabe, pessoal, o estágio de putrefação é um dos estágios destrutivos transformativos do cadáver, né, que ele começa a estragar de fato. Aham. Então, antes de começar a estragar, Mostra os tempos aí, que tem gente que também não sabe. Eu vivo esquecendo esses tempos aí. Qual o tempo de vamos cada lá. um? Pode dar Dá aula aí, dá aula aí. aqui? Hã? Uma aula em rádio. Dá aula... Então, pessoal, minuto de aula. os fenômenos, tem dois fenômenos básicos no cadáver, né? Então, os fenômenos transformativos e os fenômenos abióticos. Os fenômenos abióticos são divididos em consecutivos e imediatos. Imediatos são aqueles que acontecem imediatamente. Perda da consciência, né? Face hipocrática, né? Aquela face sem expressão que ocorre após a morte, por exemplo, que vem do nome do pai da medicina, Hipócrates, né? Perda de visão, enfim, aquelas fases. E tem os fenômenos abióticos consecutivos, que auxiliam no tempo de morte. Aí começa com a rigidez na mandíbula, pescoço, 2, 3 horas. 2, 3 horas pra isso? Em média. Aham. 3 a 4 horas membros superiores, 4 a 6 membros inferiores. É uma média. Aham. De 8 a 12 horas a rigidez fica, digamos assim, muito rígida, fica máxima. E Certo? tem aquela palavra também do sangue pisado, não tem o nome pra isso, né? E aí isso é a primeira. Além da rigidez, que é o rigor morte, tem os livores de hipóstase, Vou de posse aí. que é a imposta passagem na engenharia das exatas, a gravidade, né, a força gravitacional puxa o sangue para as partes inferiores do corpo. E aí esses livores se fixam de 8 a 12 horas. Tá? 8 a 12 horas. Isso aí significa que se você virar o cadáver, ele vai continuar naquela posição. Aham. E tem a desidratação, né, que o cadáver vai perdendo líquido com o tempo. E aí várias situações podem acontecer, né? Sinal de estenoluz, opacidade da córnea, epidermólise, que a pele se solta por causa da desidratação. Tem duas formas de a pele se soltar, com a epidermólise ou com a maceração, né? Que aí já vou falar quando falar de transformativo. E tem os fenômenos transformativos destrutivos e transformativos conservativos. Os fenômenos transformativos destrutivos são aqueles que vai estragar o corpo de fato. Quando começa o primeiro fenômeno transformativo destrutivo, que é o estágio cromático, com a mancha verde abdominal, o cadáver começa a deixar de ficar rígido. Tá? Tá. Que fica na fossa ilíaca direita, que é onde fica as fezes. Quanto tempo? 12 horas? Ou mais? De 18 a 24 horas. 18 a 24 horas. A literatura às vezes diz que é até 48, mas a literatura tem muita coisa que você vê na literatura que é herdada de biografias lá de fora, que não corresponde muito com a realidade brasileira, que as coisas são um pouco mais rápidas. Calorzão aqui, né? Os fenômenos de Climáticos temperatura influenciam.
E aí começa o cadáver ter uma coloração mais enegrecida, por isso que começa a chamar de estágio cromático. Com 48 horas de morte, começa o segundo estágio de putrefação, que é o estágio enfisematoso. E aí o cadáver começa a inchar, certo? Como ele começa a inchar muito, acontece um fenômeno bastante bizarro, né? Para uns e interessante para outros, chamado de circulação apóstema de Brodel, que é quando o sangue, os gases empurram o sangue para alguns vasos sanguíneos novamente. Aí fica com o cadáver com aquele aspecto veiudo. Veiudo, Né? Uhum. Isso aí torna de 48 horas de morte. Aí o cadáver começa a inchar, tudo que incha uma hora, né? Rompe o tecido e aí ele começa a liquefazer e os gases escapar. Aí começa o estágio coliquativo, que é o estágio de liquescência. Antes disso, ele não fica em forma de sapo também? Tem negócio de ficar com a mão assim, de boxeador? No estágio enfisematoso tem a posição de boxeador, né? que acontece tanto no estágio enfisematoso, também no cadáveres carbonizados. Pode acontecer também em posição de boxeador. E aí o estágio coliquativo geralmente começa de 3 a 7 dias numa realidade brasileira. Cara, às vezes com calor, com a atuação da fauna, um dia já está até esqueletizado, né? Que é o quarto estágio, que é o último. Tá? E tem o estágio conservativo, que é aquele que conserva. Tem a mumificação, que tem que ter algumas condições, né? Tem que ter um ambiente muito quente, permite rápida evaporação, porque a rápida evaporação, né? É igual quando você tira líquido de alguma coisa para conservar. É exatamente isso. Sai a parte da água do cadáver e aí a pele fica com aspecto de couro, conserva o dente, conserva expressões da face, chamada de mumificação. E também tem um fenômeno bizarro que é a adipocela saponificação, que é quando o cadáver se conserva pelas próprias banhas dele, geralmente em indivíduos com competição física mais elevada. Quem aí morou em fazenda ou frequentava a casa da vovó na fazenda, como é que a vovó conservava alimento? Com banha. E aí o cadáver fica um grande sabão, né? Que é chamado de saponificação. A própria gordura dele conserva ele. E aí tem que ter algumas condições que tem que ter um ambiente com água parada, né? Um solo arenoso. E o cadáver está em cima desse lugar aí para permitir esse tipo de situação. Cara, eu não sei se vocês conseguem perceber o olhar dele. Quando ele fala sobre isso daí, o olho dele brilha, cara. Ele dá aula disso daí brilhando. Ele realmente gosta muito disso daí. Eu acho muito maneiro isso daí. De verdade. Não, mas aqui, pessoal... E tem a maceração, que é um processo transformativo destrutivo também, que é quando o cadáver está na água. Que aí, o que faz a pele se soltar não é a falta de água, e sim o excesso, né? E aí o cadáver fica com umas manchas avermelhadas no corpo, aí fica aquele aspecto bem esquisito quando o cadáver é encontrado na água, né? Chamado de maceração. Que eu prometi falar, acabei de falar. Não, eu até recomendo, pessoal. Existe um projeto do Lameirão chamado... Zeocientífico. Que... Explica o projeto do Zeocientífico. O Zeocientífico, pessoal, surgiu lá atrás com a mesma ideia que o Lion e o Samuel tiveram agora, de se chamar quanto mais pessoas melhores para unir esse projeto. A ideia, eu nunca fui uma pessoa egoísta, né? Eu sempre quis trazer outras pessoas para o meu lado. Mas eu percebi que na época ninguém estava muito interessado em fazer isso aí. E o único que de fato acreditou no meu trabalho, na minha ideia, foi o Hermida. Que virou meu irmão hoje em dia, que é um cara que está comigo aí até hoje. Estaremos, inclusive, pelo Zeocientífico esse final de semana. Galera de BH aí, inscrições abertas, lá no link da minha bio, curso presencial esse final de semana. O Zeocientífico, ele surgiu com a ideia de divulgar a perícia. Inicialmente ficou com 4 ou 5 colegas, mas tipo assim, com 1, 2 meses já saíram 3. Aí ficou só eu, o Hermida e um irmão nosso, que é o Wanderson, que posteriormente saiu do projeto para focar em umas outros objetivos pessoais. E a ideia era fazer trabalho de divulgação mesmo, divulgar a perícia. E aí a gente começou com a ideia de criar cursos para divulgar a perícia. E os cursos, que muita gente não colocava isso na cabeça, e alguns até não entendem até hoje, o curso tem um único objetivo de divulgar a perícia e, de certa forma, preparar para a área, tanto conhecimento como, de fato, ver se é aquilo que você quer para a sua vida. Sim, legal. Porque tudo que é mostrado no curso está nas bibliografias de todas nos meus e-books, nos livros de perícia, está lá. Tempo de morte de cadáver, análise de perfil de mancha de sangue, tem livro vendido aí abertamente, qualquer um comprar. Então, ninguém está ensinando um segredo mágico de 7 chaves. Né? Não.
Não, mas eu vou te falar, acho que é importante o teu, por exemplo, eu vejo perícia judicial, assistência técnica muito em outras áreas, né? Tipo assim, engenharia, contabilidade e tal. Mas assim, um local de morte, um cara que precisa ser um assistente técnico para de repente ver alguma coisa que o perito lá não viu. Sim. Vai aprender com você algum detalhe, né? Tem que aprender. Né? Tipo, como é que forma um cara que é prejudicial nisso, né? Todo mundo tem direito a contratar um advogado, todo mundo tem direito a contratar um perito, né? Um assistente técnico. As pessoas não gostam muito de utilizar o termo perito particular, então, com chamado de assistente técnico, a pessoa tem direito a ter uma segunda opinião técnica sobre o fato. Sim. Você tem esse direito. Senão você vira o Estado, né? Único, repressor, né? Que ninguém tem direito à defesa. Sim. É ampla defesa, né? O cara tem. Né? E a paridade de armas, né? Se o Estado tem um perito, pelo princípio da paridade de armas, também pode ter o assistente técnico para confrontar aquele relatório, né, pericial. Gente, eu tinha que falar mais uma frase? Não. Eu, na verdade, eu queria falar para vocês que a gente está quase para terminar pelo horário. E assim, tá muito legal, mas eu vou encaminhar aqui para um caminho já para poder terminar. E no futuro vocês vão ter mais Hermida, o Lameirão e tal. Enfim, se tudo der certo, vai ser muito legal. Mas eu queria que a gente tenha um quadro no final, que seria o Dica do Perito. Se você pudesse falar para os nossos telespectadores, eu nem sei falar essa palavra direito, alguma dica, algum assunto que você acha interessante, quem quer seguir na carreira e tal, se puder falar para eles aí, tipo, dar alguma dica maneira. Antes de eu fechar com a dica do perito, que vai ser não vai ser muito bem, eu vou dar uma de Israel, né? Grande abraço, Israel, vou dar uma dica motivacional, que eu gosto de falar. Eu vou convidar aqui oficialmente, então, o pessoal do Evidência Cast para o próximo curso do Zeus que vai acontecer no Rio, para vocês estarem lá prestigiando. Seria uma honra. De repente faz até um programão lá, né? Alguma coisa. Honra, de verdade. E aí, quando tiver... Ainda não estamos fechando na próxima data ainda, mas deve ser lá pro meio do ano. Vai ser um prazer se vocês puderem estar recebendo o curso do Zeus. Prazer é nosso. Pessoal, vou dar uma dica aqui para a vida, tá? Que serve porque a perícia, a gente falou muito de perícia aqui hoje, falou dos pós e contras, então você já tem uma ideia de como é que é a carreira. E em termos de estudo, o nosso grande Samuel aqui já deu o pulo do gato. Dica para concurso, pessoal, não tem forma mágica. Bunda na cadeira, a dica é essa. Tá? Material bom. E aí você vai... É tentativa e erro. Tem gente que se adapta melhor fazendo questão, tem gente que faz o estudo reverso, né? Faz questão, estuda, tem gente que tem que ler, tem gente que assiste vídeo aula. Então, é tentativa e erro. Se você não tentar, não foca num método único. Vai tentando até você ver o que se encaixa melhor para você. Então, a dica de concurso é essa. Agora, a dica para a vida. Eu tenho um ídolo pessoal que me acompanha, né? Além de Jesus Cristo, é caro. Eu até, antes de eu dar essa dica, vou falar uma questão aqui. Eu sigo a Constituição porque eu sou um cidadão brasileiro. E Constituição é para você seguir e acabou. Se você concorda, você tem direito a discordar de algumas partes, mas você tem que seguir e acabou. Agora, minha Constituição de verdade chama-se Bíblia. Eu sou cristão, tá? Eu devo tudo na minha vida a Deus. Eu devo satisfação a Deus. Eu quero agradar a Deus. Amém. Legal. Entendeu? Eu quero, assim, tudo que eu faço na minha vida, eu quero agradar a Deus. Então, se a pessoa não gostou, se eu não estiver quebrando nada que Jesus Cristo ensinou, que é o meu grande ídolo, eu não me importo. Então, muita coisa que acontece no nosso dia a dia, tem muito teatro, muita corrupção, muita coisa errada. A gente vive numa situação muito complicada no país atualmente, que eu não vou entrar no mérito aqui. Então, eu sigo a Jesus Cristo. Essa é a minha verdadeira referência. Então, eu estou preocupado com o que Jesus Cristo vai achar de mim. O que você vai achar aí é problema seu, tá? Você guarda para você. Se você quiser ficar triste ou chateado, aí, se você não gosta de mim ou você gosta, isso é uma coisa pessoal sua, você tem esse direito de não gostar, gostar. Então, essa é a primeira coisa. Agora, eu vou dar uma dica de vida, né, para o cara que eu sigo de vida terrena, quem me segue nas redes sociais sabe que é o Bruce Lee. O Bruce Lee falava uma frase que eu acho excepcional, que ele falava o seguinte: às vezes um objetivo é algo para você traçar, nem sempre para alcançar. Por quê? Quando você traça um objetivo e você tem fé naquilo, no meu caso eu vou até entrar na parte de Deus no meio, aquilo notadamente vai te dar coisas durante esse caminho que pode ser que te tirem do objetivo original. Então, pode ser que vocês tenham esse objetivo inicial desse podcast e daqui a pouco vocês estão apresentando um documentário na Netflix e o podcast acabe porque vocês vão focar no documentário, ou pode ser que o podcast fique muito grande e vocês vão focar nele nos próximos 20 anos. Então, um objetivo é assim, para você traçar. Um homem sem objetivo, ele está morto, né? Só não se descobriu ainda. Então, um objetivo, às vezes, é algo para traçar. Pode ser que você siga o caminho da perícia criminal,
por algum motivo não consiga, e aí você vire um excelente dono de farmácia, né? E abre uma rede de farmácias, né? Porque você está fazendo farmácia para ser perito, aí você por algum motivo você não virou, aí você vai virar um empreendedor. Pode ser que você esteja fazendo concurso para perito, e aí você acaba fazendo, você faz direito, quer fazer concurso para perito, aí no final descobre que na verdade quer ser delegado, né? Então, trace um objetivo, né? O objetivo é uma vez algo para traçar, nem sempre para realizar. Então, a minha dica é essa aí, tenha sempre objetivo, acredite e não desista, apenas adapte a novas situações. Às vezes pode ser, você tem que, e outra frase do Bruce Lee que ele falava, accept the defeat, aceitar a derrota. Aceitar a derrota é uma das maiores maturidades que o ser humano pode ter. Aceite que você foi derrotado para você conseguir pensar em outra coisa. Tem um momento que você tem que aceitar a derrota. Pô, não consegui. Então, vou adaptar aqui, vou tentar outra coisa. Então, essa é a dica que eu dou para vocês aqui. Pô, dica foda, né? Bater palma de verdade. Eu falo muito com o Samuel sobre propósito. Você falou uma palavra que é as pessoas, objetivo e tal, né? Pessoas sem propósito, e por um bom tempo eu fiquei sem, né? Realmente elas ficam meio que perdidas na parada, tá ligado? E um dos propósitos que a gente criou, né? Que na verdade, a gente criou não, na verdade, né? Deus criou no nosso coração. Sim. Deus foi muito importante para o início desse projeto, que foi a criação do Evidência Cast e tal. E, cara, tu falou tudo. Falou bem. Acho que todos nós já ficamos em algum momento da nossa vida sem propósito, né? Nem que seja por alguns segundos, alguns minutos, alguns instantes. Normal. Você fica desacreditado uma hora. Não é sempre que você vai estar ali, né? 100%, né? E assim, para vocês que estão vendo a gente e tal, assim, cada um tem uma religião e é hiper normal assim e tal. A minha religião também é a mesma do Lameirão e tal, do Samuel, acreditar em Jesus Cristo e tal, e o que ele propôs pra gente, né? E eu sou muito grato a Deus, de verdade, eu sou muito grato a Deus, tipo assim, de ter oportunidade, de ter amigos, de ter tudo isso que vai criando, que a gente consegue alcançar um propósito, né? Sim. E acho que isso é muito importante. Sim. É aquilo, eu sempre peço, né? Sabedoria, né? A Deus, né? E aproveitar do Lion Thundercast, tem a visão além do alcance. O olho de Tandera, que seja algo abençoado na nossa vida. Essa é uma coisa difícil, cara. Que a sabedoria te enxerga, entender as mudanças. E hoje em dia o mundo está mudando tão rápido, você tem que entender essa mudança para poder reagir a isso, né? Eu peço sempre isso a Deus, sabedoria para Ele mostrar, revelar e nos manter no propósito. Isso sempre, né? E assim, eu sei que você falou do seu científico e tal, se puder também falar do seu projeto também com relação ao forense, tipo assim, quando é que vai sair, sei lá, se você tem isso, comprado e tal. Né? Quem quiser, isso é um projeto meu antigo, né? A pessoa às vezes vê o resultado saindo, já são... e outra coisa que eu vou ensinar, né? Trabalhe em silêncio, pessoal, tá? Já são 5 anos que eu estudo isso, né, de música. Sempre nas horas vagas eu estudo um pouquinho, vou aprendendo. E o projeto que eu tenho chama-se LAN, né? O Instagram é LAN Music, mas o nome do artista é LAN. Eu estou unindo ele com a parte da perícia, que é uma coisa que eu gosto muito, mas é projetos que eu pretendo seguir também paralelos um com o outro. O LAN vai ter seus próprios projetos, assim como o Perito Lameirão tem os projetos dele. Legal. E aí eu já tenho algumas músicas lançadas. Eu lancei umas músicas 2 anos atrás, mas agora eu estou focando mais ainda, estou me aperfeiçoando. Lancei uma música agora que chama-se Forensics, que já está lá disponível no Spotify, nas principais plataformas. Quero ouvir. E o álbum vai sair agora, que chama-se Forensics Blood and Music, que vai ser um álbum que vai contar, digamos assim, tanto com melodias, com instrumentos e com... Tem música que é só melodia, tem música que é só... que é melodia e também tem letra. De alguma forma, através da música, mostrar essa paixão da perícia e também, de alguma forma, divulgar, né? E eu coloquei em inglês por um motivo de ter uma abordagem maior, né? Porque a gente tem que pensar... Sim, né? sempre... Thundercat aí. Sempre a música atingir... a visão além do alcance. E hoje em dia, né, pessoal, com recurso aí de internet, você entende a tradução rapidinho do que a música quer dizer. Sim. Você mole, né? Irmão, muito obrigado, de verdade, por ter vindo aqui. Você, assim, a gente foi da mesma turma, mas a gente não se falava tanto e conhecer você pessoalmente, literalmente, você é um cara gigante, tem um coração gigante
E foi um prazer, tipo, essa conversa prazer foi aqui, meu. a gente poder trocar vários assuntos maneiros. Parabéns pelas sábias palavras ao final. Obrigado. Você é com chave de ouro. Obrigado. É, verdade. Já dá um corte bom, né, no programa. Muito obrigado, irmão. Valeu mesmo tamo pela junto. moral. Pessoal, e aí é isso. Sigam lá o nosso Instagram, o Perito 1, onde a gente vai falar sobre bastante assunto relacionado à perícia. E também se inscrevam no nosso canal, curtem o nosso conteúdo, que cada vez mais a gente vai entregar conteúdo legal para vocês, né? E lembre-se, foco do estudo, água e oração e fé Sempre. sempre. Nunca Sim. desista que o seu sonho vai ser realizado. Isso aí, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.